Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo vou mostrar como calcular medidas descritivas de variáveis métricas aqui no SPSS. Eu estou falando de medidas de posição, de dispersão e de forma dessas variáveis. Como é que eu faço? Então eu venho aqui em Analyze, Descriptive Statistics ou Estatísticas Descritivas, Frequências. Vou selecionar minhas variáveis métricas. Vou passar essa para cá e aqui estão minhas variáveis métricas já bem organizadas. Essa medida de satisfação varia de 0 a 10. A medida de organização do trabalho, condições de trabalho e relações socioprofissionais também. E a idade varia aí entre 18 e 74 anos, porque eu já calculei o valor máximo. Então vamos passar elas aqui para o outro lado. Apertei Shift, selecionei todas e passei aqui para a direita. Não quero tabelas de frequência, já fiz isso no vídeo anterior para as variáveis não métricas. Então vou desmarcar. Vou selecionar que tipo de estatísticas eu quero tirar. Então aqui tenho as opções. Vou abrir um pouco. Eu quero os quartis. Então vou quebrar os meus dados em 3 pontos, 25, 50 e 75. Quero a média, quero a mediana e quero a moda. Quero como medidas de dispersão o desvio padrão e a variância. Poderia tirar o máximo, o mínimo, a amplitude, o erro padronizado médio. Aqui eu poderia também trabalhar com os percentis, com os decis, se eu selecionasse essa opção, mas vou deixar para outra oportunidade. Aqui, nas medidas de forma, vou tirar a simetria, que é a skewness, e a kurtose, para ver o quanto ela está alongada ou não. Aqui eu vou ver se ela está mais simétrica ou não a distribuição desses meus dados, dessas minhas variáveis. Então vou apertar Continue. Aqui em gráficos, eu sempre gosto de pedir o histograma e mostrar a curva normal no histograma. Então aperto aqui também. Continue e vou apertar OK. Ele vai mudar a tela para nós vermos os resultados. Então aqui está a minha tabela com esses resultados. Aqui nessa linha eu tenho a média, mas antes vamos falar aqui o número de casos válidos de 472 na minha base de dados. Todas as variáveis não possuem missing, como dá para ver aqui. Já fiz isso, já tratei sobre isso anteriormente nessa minha base de dados. Aqui eu tenho a média de cada variável. Da satisfação, de 0 a 10 deu 5,03. Da organização do trabalho 5,19, condições de trabalho 4,67, da idade, por exemplo, 34,82. Aqui eu tenho a mediana, então a mediana aqui deu 5, da organização do trabalho deu 5, das condições de trabalho 4,57. Em geral está dando muito próximo da média. Quando isso aqui ocorre, significa que ela tem aí uma simetria. Mas vamos ver para a moda, para ver se isso realmente se confirma. Aqui a moda deu 7, o valor mais marcado no questionário foi 7. Aqui nós temos 5, 3,86, 5, a idade 20 anos foi a ocorrência mais frequente. Aqui nós temos os desvios padrões, então quanto que os meus valores discrepam ou variam em relação à minha média. Então nós temos aqui 2,29, 1,99, esses aqui são mais baixos, esse aqui um pouquinho mais alto. Aqui o desvio padrão de 12 anos, 12,6. A minha variância, que nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado, está aqui. Aqui eu tenho a minha medida de assimetria de menos 2,71, 0,16. O ideal é que fique entre menos 0,5 e 0,5, mas também é tolerável ficar entre menos 1 e 1. A mesma coisa se aplica à kurtose. Idealmente, um valor bom para dizer se está ou não alongada, para saber se ela está mesocúrtica, é entre menos 0,5 e 0,5. Aqui todos os valores estão dentro dessa faixa, mas entre menos 1 e 1 também é tolerável aqui no SPSS, certo? Então no SPSS entre menos 1 e 1 para kurtose é o que é tolerável. Aqui nós temos os histogramas, então veja que realmente o que nós observamos nas medidas de assimetria e kurtose se mostra aqui, não tem nenhum alongamento aqui muito grande na nossa curva e ela está razoavelmente simétrica.
apesar de alguns valores aqui com um pouco mais de ocorrência. Aqui também, aqui nós temos um pequeno alongamento, dá para ver, talvez um pouco de assimetria. A cauda ficou um pouquinho maior aqui, talvez concentre um pouquinho, mas nada muito grave, muito pouco na verdade. Isso a gente viu nas medidas de assimetria e kurtose. Aqui ó, pode perceber, não tem nenhum alongamento, muito simétrico. Aqui tem um valor que teve uma ocorrência um pouco maior, e aqui a gente já tem um pouquinho de assimetria, essa cauda está um pouco maior, pode ver isso. E aqui dá para perceber na idade como a assimetria e a kurtose elas se apresentam. Então aqui eu tenho um pouco de alongamento, porque isso aqui tem muitos valores concentrados nessas faixas etárias mais jovens. E aqui eu tenho uma cauda um pouco mais alongada aqui para a direita, certo? Então essa é a forma de calcular e analisar aí medidas descritivas para variáveis métricas. Eu espero aí que tenham gostado do vídeo e até a próxima.